Raiz Capixaba. Espírito Santo, eu nasci nesse lugar. Olá, eu sou o Vitor Taveira, esse é o Raiz Capixaba, programa mensal do Século Diário sobre cultura, história, memória, ecologia no Espírito Santo. Lembro para você para seguir nossos canais no YouTube, nas plataformas de podcast, só procurar pelo Século Diário, curta, comente, compartilhe, apoie a nossa mídia independente e acompanhe também seculodiario.com.br com notícias diárias sobre o Espírito Santo. Hoje, no nosso programa, nós recebemos aqui o Klaus Berg e o Rafael Gaspar, respectivamente, são diretor e roteirista do filme Águas do Itapemirim, que vai ser lançado no sábado, dia 15 de março, às 8h30, no Cinemark Shopping Vitória. Depois tem outras exibições, vamos falar sobre. Mas obrigado pela presença, bem-vindos. Eu queria que vocês começassem a contar como é que surgiu essa ideia do documentário que fala do Rio Itapemirim, que é um dos mais importantes aqui para o estado. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado a todos aí que estão assistindo. E surgiu da ideia mesmo de a gente trabalhar num instituto, né, com foco socioambiental. Então a gente faz projetos audiovisuais, né, de exposição, livros, muitos projetos de educação ambiental. E aí surgiu essa demanda de falar de uma bacia hidrográfica que está há muito tempo abandonada, há muito tempo sem ser revisitada, com problemas socioambientais sérios, né? E isso tudo foi rolando um esforço entre Últimos Refúgios, também seus apoiadores, seus patrocinadores, e a partir disso a gente foi formulando a ideia, convidando pessoas, né? Como o diretor Klaus Berg, e aí daí para frente a gente foi modelando essa ideia. Só para saber um pouquinho, onde que nasce o Rio Itapemirim e quais municípios que passam? Vocês percorreram ele todo para fazer o filme, é isso? Olha, o rio Itapemirim, na verdade, ele vai ter uma nascente mais longínqua, mais Geralmente, distante, que é lá no Caparaó. E ele abrange aí 17 municípios. A bacia ela abrange 17 municípios capixabas, né? 18 se contar um município mineiro que também tem uma nascente, né? Mas, na verdade, o rio Itapemirim ele tem várias nascentes, tem inúmeras nascentes e afluentes. Inúmeros rios também ajudam a compor a bacia, né? E nós percorremos desde o Caparaó até a Foz, em Marataízes. Não conseguimos passar nos 17 municípios que são abrangidos aí pela bacia, mas conseguimos percorrer muitos, né? 10 municípios, pelo menos nas minhas contas, né? O Gaspar, ele é produtor do filme também, ele é roteirista junto comigo, né? Mas a gente conseguiu pensar, inclusive, na urgência. Acho que é muita questão de urgência, né? Acho que o Últimos Refúgios, ele já tem mais de 2 décadas em atividade e ele sempre vai atrás de projetos que têm uma demanda muito urgente. O primeiro documentário que eu fiz junto com eles, né, que foi escrito com o Gaspar também, é o Corredores, né, que fala sobre o corredor ecológico que nós temos aqui na região serrana do estado, né, entre a Pedra Azul e o Forno Grande, em Castelo. E é um corredor ecológico muito importante, que está sob muita ameaça, inclusive daquelas que ninguém acredita que pode ser uma ameaça, como turismo. Turismo pode ser predatório, né? A gente sabe disso hoje em dia. E aí, nessas demandas urgentes, né? O Gaspar mesmo, ele chega perto de mim, né? E vai falando, e aí, cara, vamos fazer um filme sobre água? E é algo diferente, né? Quando você pensa em fazer filme, fazer um documentário, né? Você, lógico, pensa em grandes temas, grandes assuntos, né? Mas eu acho que água é algo que não é apenas muito grande, muito amplo, mas é extremamente urgente. Não só aqui na situação do Rio Itapemirim, que é, como o Gaspar falou, é uma bacia que está sendo muito maltratada já há muitos anos, que não está tendo sei lá, a devida conservação que precisa ter. Porque a água é tudo, na verdade. A água é a vida, né? E tenho certeza. A gente está tentando mostrar todas as virtudes que tem ainda nessa bacia, as pessoas que ajudam a conservar essas bacias,
mostrar os impactos que ela vem sofrendo com o crescimento das cidades, com a falta mesmo de consciência ambiental, não apenas da população, mas vamos falar, né, do poder público. E ao mesmo tempo, né, acho que tudo que a gente conseguiu observar ao longo desse nosso trajeto, que foi um trajeto longo, né, a gente consegue ver que, lógico, é possível recuperar, só que tem que ter trabalho, tem que realmente ter uma dedicação. Algumas pessoas fazem isso por conta própria. Outras pessoas, não, já não fazem isso, né? Mesmo estando aí dentro de instituições ou mesmo dentro do próprio poder público, né? Acho que a ideia da urgência é mostrar que essa bacia está sob ameaça ainda. E quando ela faltar, pode ter certeza que a ameaça não vai ser só da bacia. A ameaça vai ser para a gente, da sociedade, da população. A gente tem o trailer, né, que é curtinho e mostra um pouco disso, né? Mostra um pouco dessas algumas das imagens, né, que despertam também curiosidade. O Alexandre vai passar pra gente aí, pra gente dar uma olhadinha e comentar um pouco também a partir daí, porque ele já mostra alguns dos elementos que vocês usam, né? Mostra um pouco do rural, do urbano, das animações. Tem muitos que bebem dentro do rio, só tarrafiando e pescando. Sustentam famílias assim. Porque todos que vão defender o meio ambiente ou é agredido ou acaba sendo assassinado. Resolvendo a junta militar da conquista e civilização dos índios, que eu concluísse a estrada para a Vila de Vitória. Nós reflorestamos uma grande parte, né? A natureza contribuiu muito para isso também. Isso tudo, para mim, foi a maior universidade, a bacia do Rio Itapemirim. O lançamento de esgoto doméstico não tratado na bacia hidrográfica do Rio Itapemirim é um dos grandes problemas ambientais. Olha a descarga acontecendo ali. Percorremos um trecho do rio e verificamos muito lixo. Deu para ver muita intervenção humana. Nós estamos, inclusive, agora aqui parados num pasto que ocupou o lugar da mata ciliar. Bom, muito legal, deu para dar um saborzinho aí, né? É 1h30 de filme, né? 90 minutos. 90 minutos. 88h30, para falar a verdade, né? 88h30. Pra ser mais exato, né? É. Porque além dessa primeira exibição no Cinemark Shopping Vitória, né? Quem não puder ir, no dia 15, 8h30, né? Isso. Tem exibição no Cine Metrópolis, dia 19 de março, às 19 horas. E no dia 22, na Reserva Águia Branca, lá em Vargem Alta, 10 horas da manhã, é isso? Pode vir mais aí, novidades? Sim, virão mais novidades, né? A proposta do documentário, né? É pra você ver como é que é importante um mecanismo de financiamento à cultura, igual é a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, por meio da Secult, né? E também empresas que se dispõem a poder fazer esse investimento, igual a Águia Branca e a Reserva Águia Branca. Então, assim, isso daí já faz com que a gente pense numa difusão de impacto, porque a gente quer que esse documentário com o viés de educação ambiental consiga passar nesses municípios que abrangem a bacia hidrográfica. Então, assim, a busca daqui para frente é agilizar recursos, não só financeiros, mas que a gente possa levar esse documentário em todos esses lugares, 2 do Rio Preto, Marataízes, Vargem Alta, enfim, a própria reserva está fomentando isso. Alegre. Que uma coisa é fazer o filme, outra coisa é ele ser assistido, né? Fazer ele ser assistido também demanda um trabalho, uma estratégia, né? Para fazer ele circular. E aí é interessante porque tem alguns elementos, né, que passa ali, que tem o Diário de João Monte da Fonseca, que é aquilo que é passado em animação, né? Com uma voz narrada em português. E também tem a expedição científica da UFS de 2004, que são 2 eixos fundamentais, que vocês contassem um pouco sobre eles, como é que esses elementos entram nessa narrativa, o que é que eles trazem para o filme.
A gente buscou também falar sobre as expedições, né, que aconteceram ali. E para o pessoal de 2004 é a primeira expedição, mas é a primeira expedição científica, né? Então, aí... Vários pesquisadores ligados à UFES, né? Isso. UFES, teve o pessoal do IEMA também participou, teve o pessoal da TV Gazeta também participou, também estava junto, né? SEAMA também, né? SEAMA, acho que até o IFES também colocou algumas pessoas também. Foi uma expedição científica, a primeira expedição científica à bacia do Rio Itapemirim. Mas antes dela, né, até durante a fase de pesquisa, quando a gente estava elaborando o roteiro, né, eu falei com o Gaspar que eu tinha um diário de uma expedição ao sertão do Rio Itapemirim, que é exatamente esse diário da expedição do João do Monte da Fonseca, né, que foi uma publicação feita pela Casa de Cultura de Alegre, né, eu sou alegrense, né, então eu gosto desses registros históricos, né. Aí eu falei com ele, falei, pô, vamos contar um pouquinho dessa expedição aí. Só que é difícil você contar algo que ocorreu em 1815, né? Não tem nem registro imagético dessa expedição mesmo, né? O que a gente conseguiu foi um diário, e aí a ideia foi pegar trechos desse diário, né? E colocar uma locução, né? Essa voz lusitana aí narrando a expedição, junto com um elemento de animação, que é algo que a gente já tinha feito no Corredores, por exemplo. Eu adoro animação, sou muito fã de animação, e que dá, sim, um tipo de diferencial dentro do filme, né? Eu acho que, sendo documentário ambiental, a rejeição do público é muito alta, é muito grande, entendeu? Então, acho que a gente tem que deixar elementos lúdicos, elementos divertidos mesmo. Eu acho que a ideia do documentário é conscientizar, é educar as pessoas, é ensinar um pouco sobre as virtudes e os impactos que a bacia do Rio Itapemirim vem sofrendo, né? E se você consegue fazer isso de uma maneira divertida, as pessoas aprendem melhor. É mais fácil ensinar alguma coisa. Eu sou professor também de cinema, né? Então eu já percebi ao longo dos anos que é mais fácil ensinar alguma coisa para alguém quando a pessoa sente prazer naquele ensinamento, naquele conhecimento. A meu ver, todo conhecimento gera um tipo de prazer. Mas dentro de um filme, pensando especificamente na dinâmica do cinema, da audiência do cinema, eu acho que o filme tem que ser divertido, ele tem que entreter a pessoa. Eu acreditava muito no poder do documentário, que o documentário muda a vida das pessoas. Mas de uns anos para cá, depois de já ter feito alguns filmes, alguns documentários, né? Eu percebo que, na verdade, o documentário ele muda a vida dos participantes. Quem é que está fazendo o filme, quem está participando do filme. A vida do cara nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Mas para a audiência, eu acredito muito no poder do entretenimento. Então, eu acho que se o cara sente um prazer em assistir aquele filme, em absorver aquele conhecimento audiovisual ali, ele, de certa maneira, vai ter sei lá, né, uma conscientização um pouco mais direta. Vai ser uma porta de entrada para ele realmente abrir, vamos dizer assim, margem para esse conhecimento, para esse tipo de conscientização que a gente está tentando levar num documentário ambiental. E também quebra um pouco desse ranço, né, que as pessoas têm em relação ao formato de documentário e, ao mesmo tempo, quebra um pouco desse universo, né, de documentário ambiental que a gente conhece, que nem todos são tão palatáveis assim, ok? Então, eu acho que se você coloca um pouco de entretenimento dentro do formato, ajuda a audiência a entrar melhor na história. E o que vocês ouviram de mais interessante nesse caminho? Considero muitas histórias de pescadores, histórias de ribeirinhos, de pessoas da cidade, né? O que mais chamou a atenção, mais tocou vocês, assim? A primeira história, assim, bem interessante é você revisitar os personagens que estavam lá naquela expedição de 2004, por exemplo. Da pessoa falar que ela morava ali e ela não tinha noção de como que era o Caparaó ou como que eram os rios, eram tão limpos. Então, quando a gente está no meio da poluição e da degradação, você até esquece que pode haver um lugar, né, que está trazendo aquele recurso para você e você está destruindo ele.
Então, eu via muito esse tipo de discurso no documentário, então a expedição científica fez as pessoas conhecerem, e também entender como que se deu o processo de desenvolvimento no vetor sustentável do Caparaó, que através da Dalva Ringer, justamente falando que o Caparaó não tinha acesso para os capixabas e a boa parte estava aqui. Então, assim, Que é aquela parte da cachoeira que aparece no isso, trailer, não é isso? exatamente. Da reflorestamento, tudo cuidado. Então, assim, como que a gente, capixabas, né, como que os capixabas não estavam aproveitando aquela beleza e, de certa forma, também difundindo que aquilo tinha que ser preservado e mantido. Por quê? Porque, enfim, aquela bacia hidrográfica é utilizada para diversas atividades industriais, agro. Então, assim, é uma inconsequência a gente tá fazendo isso que a gente continua fazendo, né, que foi que a gente constatou. E eu vi histórias de gente que joga, por exemplo, um veneno no rio para os camarões se debaterem e eles conseguirem pescar o camarão, ou gente que vai jogar um tipo de dinamite para explodir os peixes boiarem. E o pessoal come esses camarão envenenado, Né? tá? Então, assim, o lançamento, né, de esgoto. Então, assim, você vê cada coisa absurda, mas você vê a população convivendo com aquele rio, utilizando a água daquilo. Então, assim, até onde a gente vai conseguir manter esse equilíbrio? Porque agora a gente sabe que a gente está numa aceleração climática aí, um grande problema que está para chegar, e a gente precisa de uma atividade, igual o Klaus falou. Não adianta ficar no discurso, mais fazer essa educação ambiental saneada, né? Quer falar, economizar água, não sei o que, isso não funciona mais, né? Acho que o papel de todo mundo agora mudou, o papel, daqui a pouco vai ser o papel de sobrevivência. E o risco desse cenário tão catastrófico é de que a gente produza materiais que vão levar, na verdade, o que o pessoal chama de ansiedade climática, né? De depressão, de tipo, não ver alternativas de saída. Isso é um risco que os documentários ambientais estão ocorrendo, né? Porque se a ideia é salvar, tem que ter um quê de mobilização para a luta, e isso, mobilização para a luta exige pelo menos um pouco de esperança, né? Eu acho que as histórias que a gente ouviu, elas servem também para fazer esse tipo de readequação para a audiência, porque muita gente que a gente conversou são pessoas da sociedade civil. Eles não estão em instituições, eles não são do poder público, são pessoas que vivem próximo a uma nascente, a um afluente do rio Itapemirim e que estão vendo por conta própria o que está acontecendo. Então, muitas histórias que a gente ouviu, e acho que é uma virtude de fazer documentário, né? Você ouvir outra pessoa. Acho que hoje em dia ninguém gosta de ouvir mais ninguém. Tudo bem, as pessoas até acho que gostam de ouvir podcast, né? Mas enfim, no final das contas, a gente vai ouvindo histórias de pessoas que realmente deram sua vida à conservação da bacia hidrográfica do rio Itapemirim. Pessoas que foram ameaçadas, que tiveram que parar de sair de casa por conta do trabalho de conservação que elas faziam. Então, isso eu acho que é um modelo que a gente consegue levar para a audiência, que agora tem que agir, não tem jeito mais. Não tem jeito mais. Está sob ameaça, continua sob ameaça, entendeu? Nosso documentário não vai acabar com essa ameaça, não vai. O que a gente espera é que ele possa estimular as pessoas, através dessas histórias de vida, né, desse pessoal que está aí tentando conservar a bacia, se inspirar. Que pode fazer, mesmo ali sendo, sei lá, pequenininho, né? Tem um depoimento que eu gosto muito, que é de uma família que mora em Jerônimo Monteiro, né? Que o cara, ele manda um eufemismo muito interessante, né? Ele fala assim, pô, a gente aqui é uma das menores propriedades aqui dentro de Jerônimo Monteiro. E a nossa propriedade é uma das mais conservadas. E é nítido. A gente levantou um drone lá, a gente vê uma parte muito desertificada já ali em Jerônimo Monteiro. Só que na hora que a gente vai chegando na propriedade do cara, é um oásis, cara. E tá passando de pai para filho. O filho do cara chorou igual criança, porque ele sente o orgulho que o pai dele é um lavrador, que o pai dele tá ali conservando água, uma nascentezinha. E não é só para eles, não é só para a família deles, é para todo mundo que depois vai usufruir daquela... E é um cenário também que é o mesmo do Rio Santa Maria, é o mesmo do Rio Doce, é o mesmo do Rio Itabapoana, quer dizer, os principais rios do Espírito Santo estão na mesma situação, embora haja algum tipo de política, de fomento, mas isso
não há uma aposta nem mesmo em proteger a mata ciliar dos rios, que é o básico do básico para proteção e regeneração Pois deles. é algo que eu também vi, observamos muito, né? Eu acho que dava para fazer outro filme, tá? Uhum. Quantidade de pasto que virou aí as margens, dava para fazer um filme, sei lá, Éguas do Itapemirim, entendeu? De tanto bicho que foi tomando conta ali da margem mesmo, do lugar da mata Vai ciliar. pisoteando ali. Vai acabando com tudo, cara. E acho que as pessoas precisam se conscientizar disso também. Não precisa ser um cara que é, sei lá, autoridade política ou uma autoridade ambiental. Não, é papel de todo mundo agora. É papel de todo mundo. E acho que muitas das pessoas que deram suas histórias, doaram suas histórias para o filme, eu acho que isso vai estimular outras a entrar também nessa batalha, cara. Porque é uma batalhazinha mesmo. Eu sou do Alegre, eu vi muita coisa diferente de quando eu era criança para agora. Uhum. E, enfim, é pouco tempo, eu não sou velho assim, entendeu? É pouco tempo. Da expedição de 2004, por exemplo, a gente viu muita diferença também, das imagens, que foi produzido um documentário também, documentário meio jornalístico ali, em 2004, né? A gente vê muita diferença também. E a gente vê também que muita coisa que já estava impactando, já estava prejudicando a bacia, continua existindo, cara. Não melhorou. Porque os rios também, assim, eles nascem limpos, né? Então eles têm essa possibilidade de, quer dizer, a água é nova, que vai vindo, ela vai chegando limpa, mas em algum momento ela é suja. Tem até o caso do Tietê, né? Que tem um cara que, não sei se ele ainda faz isso, mas ele percorria todo ano o Tietê lá de caiaque, né? E ele saía de uma água super límpida. E aí ele chegava em São Paulo naquele, né? No que é um rio totalmente poluído, né? É um valão, né? Valão, né? Era um valão, né? Exatamente. O que era para ser um patrimônio da cidade é um problema. Nós queremos que o Rio Itapemirim vire um valão, porque eu acho isso completamente, cara, horrível para todo mundo. Até porque outros rios já viraram valão, que estão alimentando ele, né? Por exemplo, o Rio Muqui, né? Do braço norte ali. É um dos piores rios. Eu estive lá agora, né? E aí inunda, né? Isso aqui também é consequência desse processo Isso. de retificação, de canalização. E como a gente viveu nesses lugares, ele no Alegre, em Muqui, outros lugares assim, então a gente tem essa memória, né? Até afetiva aí dos animais que a gente encontrava ali, a cobra d'água, a pesca em família, de ir lá no rio. Hoje você não tem isso. Por quê? Porque teve um programa do governo no Brasil inteiro que foi de drenagem de áreas de pântano. E esse programa destruiu muitos rios, muitas bacias hidrográficas. Isso não é diferente, né, do Itapemirim. Então, hoje, o que a gente vê, por exemplo, é na hora de navegar lá na foz do rio, a gente tem uma extrema dificuldade, porque o barco pode encalhar a qualquer momento. Isso era a várzea do rio, né? Nas cheias ele ocupava. Então, assim, aí passa a ser ocupação humana e aí gera, além do impacto ambiental, social, né? Social, exatamente. Sobe as pessoas. Eles não têm mais a pesca na quantidade que tinha, né? Não dá para fazer outros tipos de atividade, por exemplo, de turísticas, de conhecer um lugar lá que eu nunca tinha visto. Não, é outra coisa. Uma duna no meio do mangue. Falei com um camarada, o pescador que levou a gente, eu falei assim, amigo, você devia vender esse passeio, cara, porque é muito maneiro. Lógico, tem que ter responsabilidade também. Nós, durante essa gravação aí, por exemplo, nós paramos numa ilha. Uma ilha restinga ainda, sabe? Achamos muito guaiamuns, bitelo, meu irmão, bitelão mesmo, sacou? E aí, no meio da ilha, tinha uns cavalos lá. E não, mas que de repente, a gente gravando, olhando aqueles cavalos lá, apareceu um maluco no barco. Chegou lá pra meio que tirar os cavalos, ficou meio ressabiado que nós estava ali, até porque o pessoal usa essas camisas verdes aí o pessoal bate o olho e fala assim, ih, rapaz, deve ser Polícia Federal, deve ser IBAMA, sacou? Então, os caras, eles têm, tipo, um receio também de que prejudique as atividades econômicas dele. Mas o que o documentário fala, inclusive, que existem formas econômicas mais sustentáveis. Mesmo que seja aí, por exemplo, de pecuária, mesmo que seja de agricultura,
existem modos, manejos mais eficientes e sustentáveis de você fazer essas atividades econômicas. Da mesma forma que o turismo, que também pode ser muito predatório. Então, também tem que ser feito de uma maneira muito responsável, muito responsável. E uma questão crucial, assim, é que geralmente, como você falou, a maioria da sociedade civil geralmente ela tem boas respostas, né? Vocês devem ter falado com pessoas que têm um conhecimento da bacia que os gestores públicos, privados não têm, provavelmente, gente com formação aprofundada, né, em alguns temas, em algumas especialidades, né, conhecimento científico, conhecimento popular. Isso, na verdade, é pouco aproveitado, né, quando você faz os planos de manejo e tal, quando às vezes são outros interesses justamente desses atores econômicos que não têm a melhor estratégia para um programa sustentável que costuma prevalecer, né? Eu acho que Então, as audiências públicas cumprem um papel muito importante nisso aí. Só que a população ainda não valoriza tanto essas audiências públicas. Lógico, tem lá um mobilizador ou outro que sempre acaba capitaneando a atenção de outras pessoas. Mas essas audiências públicas, elas são obrigatórias, né? Faz parte da lei da transparência, né? E no final das contas, elas precisam ouvir as pessoas que estão ali. Não só porque essas pessoas podem ser impactadas através dessas políticas públicas, tá? Mas porque talvez elas tenham, sim, alternativas, que elas tenham, sim, algum tipo de ideia que pode contribuir dentro desse manejo do recurso hídrico que a gente precisa tratar de uma maneira coletiva. É de todo mundo. Água não é de ninguém e é para todo mundo, entendeu? Ninguém é dono, mas todo mundo se beneficia dela. E tem essas imagens também, você falou que acho que até de Alegre, né, de como as casas jogam ali os seus esgotos direto, né? E Rapaz, como elas estão dentro do rio, né? Elas foram construídas praticamente dentro do rio. Quando eu era moleque, ali, aquele riozinho onde a gente vê ali, ele vai atravessando toda a cidade. Aí tinha, perto da minha escola, o professor Leles, tinha o hospital público lá de Alegre. E aí uma das zoeiras que a galera fazia era jogar os coleguinhas no rio do hospital, sabendo que era extremamente poluído. Olha a brincadeira Sem noção. de criança, sacou? A gente já sabia que a parada estava poluída, já sabia, entendeu? E desde aquela época, mais uma vez, eu não sou tão velho assim, tem muito tempo que isso está acontecendo e nunca foi superado. E é o quê? É só um problema da população? Não, não é, não é. Porque tem muita empresa também que ganha concessão pública para fazer o tratamento de água e esgoto. E eles ganham dinheiro. A população paga por isso. Paga. Entra na conta de água. Só que o trabalho talvez não esteja sendo feito de maneira adequada. E o que vocês acharam, assim, de mais crítico nesse trajeto que vocês encontraram? Tem algum lugar que vocês ficaram muito assustados, assim? Cara, tem muita coisa. Vários lugares, Muita assim, coisa. bem. É porque assim, você vê desde uma nascente completamente maltratada lá e seca, que já é uma coisa esquisita, e esse processo esquisito até de desertificação, né? Um lugar Estranho, muito estranho. muito esquisito, né? É topo de morro que não tem mais mata, e aquilo vai descendo, vira enxurrada, aí o pessoal reclama, nossa, tá tendo muita enchente. Deixa a arvorezinha lá no topo do morro, mano. Já vai diminuir, Básico, né? já vai diminuir muito a parada. Um monte de rio assoreado, cara. Rio E assoreado, aí também entendeu? essas coisas uma cidade inteira jogar o seu esgoto no rio. Então, passa em Castelo, vai inteiro. Passa em Alegre, vai inteiro. Então, assim, não tem como. E volta pra gente. O É. pessoal acha que vai pro mar, não vai não. Vai não, volta pra gente. Causa impacto ambiental? Causa, mas causa problema de saúde. É simples. As pessoas querem qualidade de vida hoje em dia. Acho que é uma pauta que tá muito fresca na cabeça das pessoas. Qualidade de vida, qualidade de vida. E as pessoas mesmo não entendem que o despejo de esgoto em um recurso hídrico vai prejudicar essa demanda de qualidade de vida. Então, a gente viu muita coisa absurda. Muita coisa absurda. Coisa absurda. E aí você vê, eu falando com especialistas, né? Eles falam, se você colocar a mata ciliar, né? No que é previsto por lei, né?
e também os topos de morro e manter aquelas unidades de conservação que já foram criadas, isso já seria um grande avanço. Então, mas nem isso está sendo feito no momento, entendeu? Então, o que você vê são pequenos programas de conservação de nascentes de alguns proprietários rurais, né? Ou esse próprio programa de pagamento de serviços ambientais, né? Que é igual o projeto Reflorestar. Então, assim, é o programa, né? Mas, assim, você vê que não é suficiente ainda, não? Tem que ser uma outra coisa. Uma outra escala. Uma outra escala, uma outra também demanda. Você não pode ficar procrastinando isso. Você tem que, de vez em quando, tem até que impor alguma coisa. Do mesmo jeito que você vai lá e fecha o registro hídrico lá de uma propriedade, porque já não tem água suficiente para todo mundo. Então, ele tem um hidrômetro, que ele só pode ligar tal e tal hora. Então, a gente já está assim aqui no Espírito Santo. Então, daqui a pouco, nem aquele hidrômetro, como já aconteceu em 2015, a grande seca que teve, que todo mundo fala, inclusive no sítio aqui em Viana, todos os lugares foram sentidos. Isso é abordado também, né? A questão da seca. Então, assim, do mesmo jeito que vem a enxurrada e que leva tudo e que destrói tudo, também tem a seca que acaba com as plantações, acaba com a produção toda. Inclusive, eu vi esses dias até falando, o clima pode prejudicar o cafezal. Eu falei, cara, o cafezal é só o pedaço do negócio, entendeu? A gente está ali antes do cafezal, entendeu? E aí a gente fala de mudança climática, aí fala de programas e programas e programas, e que bilhões de dólares e reais e tal, mas você não tem sequer um programa de reflorestamento massivo, que era o básico, cara, não precisa nem ser especialista para isso, né? Se cumprir o que está na legislação, já não vai recuperar. Já não vai recuperar, entendeu? Acho que o Léo Merson, Léo é o fundador do Últimos Refúgios. Fizemos até uma entrevista com ele, tá no YouTube lá do Século Diário, bem interessante sobre o trabalho de fotógrafo dele, né? Pois é, o Léo, eu acho que ele tem umas colocações muito importantes, né? Inclusive, ele levou isso pro documentário. A gente pega um depoimentozinho do Léo no Ele documentário aparece, também. inclusive, filmando no trailer ali. Exato. Ele dentro tá da no água, filme. né? Ele tá no filme. A gente bota o Léo dentro do filme como um personagem, porque também é aquele negócio do contato com a audiência. É um cara que ele tem capacidade de sensibilizar outras pessoas. Porque, primeiro, ele tem um sorriso lindo. Segundo, ele tem um trabalho de ativista mesmo, muito importante aqui no estado. Então, o Léo, ele fala, agora não dá só para parar de prejudicar. Não dá só para parar. Não dá. Agora você tem que recuperar novamente. Agora você tem que colocar esforços, e isso vai em esforço financeiro, esforço humano, esforço de tempo, esforço, inclusive, cara, até, vamos dizer assim, dentro das atividades econômicas que são mais favoráveis à conservação, tá? Agora você tem que recuperar mesmo para você voltar ao que era. Porque se você só cumprir a legislação, nunca vai voltar a ser o que era. Só vai ficar cada vez mais quente, só vai ter cada vez mais seca, só vai ter cada vez mais enchente, só vai ter cada vez mais impactos ambientais e impacto humano. Eu acho que as pessoas esquecem, né? É um documentário ambiental, mas o ser humano faz parte da natureza. E é isso que a gente tenta mostrar no filme também. Olha quais são os problemas ambientais e como isso afeta, inclusive, a sociedade humana, né? A comunidade humana. Muitos especialistas, eles vão falar no documentário exatamente isso, que nós temos, sim, prejuízos pela má conservação da natureza. E não é um prejuízo apenas ambiental, porque as pessoas acham que o ambiental está abaixo do humano. Na verdade, não está. O ser humano é que está abaixo do ambiente. E a gente vai se prejudicar exatamente por conta dessa falta de sensibilidade mesmo, né? Antropocentrismo, né? Eu acho que essa é a grande importância do trabalho do Léo. Ele até brinca que ele queria entrar no Big Brother para tentar estimular as pessoas de uma maneira mais massiva, mais ampla, assim. Mas eu acho que ele já vem fazendo isso há muito tempo. E eu acho que esse trabalho de sensibilização que ele tenta estimular nas pessoas é muito importante. Mas lembrando, não dá só para cumprir o que está na legislação, mas não, cara. Não dá. Agora tem que tentar recuperar. E aí vai investimento financeiro, humano, tempo, tudo. E o que vocês encontraram nesse percurso que mais deu esperança ou que trouxe alguma ponta assim de
Eu esperança? penso muito assim, primeiro, nesses ativistas que estão ali, eles conseguiram influenciar pessoas ali à volta deles, né? Alguns também conseguiram realizar o sonho de ter um lugar reflorestado, com água, que pudesse receber alguém. Então, assim, eu vi que eles conseguiram fazer isso, né? Como se foi feito no Instituto Terra, por exemplo. Eles conseguiram fazer isso numa escala menor, mas conseguiram, né? Então, assim, no Caparaó era pasto, e aí conseguiu reflorestar, e a mata ajuda a poder jogar outras sementes ali, outras espécies para crescer. Então, você vê um lugar hoje, né? E você fala assim, por exemplo, Forno Grande, né? Você vê a foto lá antigamente, 1970 e tal, era um pasto horrível. E hoje você vê um lugar, né, tomado de árvore, com um clima diferente, né, com um microclima ali bem mais fresco e tal. Então isso mostra que é possível, né? A gente consegue reerguer aquela floresta e tal e trazer também a biodiversidade, que é uma das grandes preocupações nossas também, porque isso vai restringindo os habitats, né? E aí você vê espécies, e ali a gente está falando do rio, a gente está falando até de crustáceos, né, camarõezinhos e peixes e tudo, que também são indicadores da qualidade daquele ambiente, né? Então, através dos animais, dos animais nativos, a gente consegue medir, fazer algumas pesquisas, né? E aí a gente tem aí o IFES e o IEMA junto no projeto, justamente dando esse suporte de como que é feito o trabalho de conservação, como que é feito o trabalho de pesquisa para poder... e a parte mais importante que o Instituto faz, né? O Instituto Últimos Refúgios, que é a parte de difusão científica, de educação ambiental. Então, por exemplo, o projeto, ele teve na sua contrapartida a realização de ações de educação ambiental que foram feitas ali na região, justamente para as crianças, os adolescentes perceberem os rios que estão nas cidades dele, como que está a cor daquele rio, de onde vem a água que ele bebe, para ele se tornar um cidadão crítico. E é a partir disso, da educação, a gente vai conseguir transformar também isso tudo. Porque talvez alguns dos mais velhos você só vai conseguir mudar comportamentos com a lei e a obrigação, né? A polícia ali, alguma coisa que obrigue, porque são práticas muito arraigadas, né? Essa mudança de mentalidade da nova geração, que eu acho que já está acontecendo, mas precisa ser reforçada, né? É para que na hora que o filho for pensar como que ele vai cuidar da lavoura, ou como que ele vai criar seu gado, como que ele vai desenvolver o turismo, como que ele vai desenvolver outros projetos econômicos, sociais, ele considere isso, né? Eu acho que a legislação ela tem que ir aonde a ética não alcança. Hoje se fala muito do conceito de bioética, né? A ética com o meio, a ética com a natureza, né? Eu acho que algumas pessoas, até mesmo pessoas antigas, né? Vamos dizer assim, não são todas também não, né? Até algumas pessoas antigas, elas têm essa bioética muito internalizada em si. As novas gerações, elas precisam entender também. A legislação, ela tá ali para cumprir o que você não consegue fazer por conta própria, cara. O que você não tem consciência de fazer por conta própria, entendeu? Mas, mais uma vez, só a legislação não vai garantir nada. Não vai garantir nada. Eu acho que precisa. Opa. Eu acho que precisa ter uma mudança de comportamento que não é apenas por questão, por exemplo, de multa, uma questão de legalidade ou ilegalidade. Eu acho que tem que Porque não se dá conta de multar todo mundo, de fiscalizar todo Pois mundo, porque você não tem estrutura. é aquele negócio, o que que o cara quer para mudar de comportamento, né? Ele quer você falou de esperança, e cara, eu sou muito cínico, né? Sou extremamente cínico, mas você prefere que essa esperança ela venha para você em forma de multa ou em forma de futuro? Um futuro para outras pessoas. Acho que hoje em dia, que foi uma das coisas que me levou muito a trabalhar com o pessoal do Últimos Refúgios mesmo, né? Eu tenho uma filha de 4 anos. As coisas que eu vejo fazendo documentário com eles, eu mostro para ela. E ela fica encantada. Ela fica encantada. Ela vira, papai, papai, me leva na montanha, me leva no rio, deixa eu ver aquele macaco, não sei lá o quê. Essas coisas para pessoas que vão estar aqui depois da gente, cara. Tipo assim, você ama alguma pessoa que é mais jovem do que você quer que essa pessoa que você ama tenha as mesmas oportunidades de ver e de viver
num ambiente mais conservado ou num ambiente que você encontrou de uma maneira conservada, eu acho que a ética, ela surge principalmente como esse sinal de esperança, porque a legislação, pô, ninguém gosta de tomar multa. As pessoas ficam chateadas, as pessoas tomam um ranço. Pô, não posso pescar nada aqui que eu tomo uma multa aqui. Não, camarada, você até pode, só não pode pegar essa espécie agora, não pode pescar isso aqui agora, nesse rio, nesse local, entendeu? Eu acho que a legislação, ela tem um papel, mas só a legislação não vai garantir essa ideia de esperança que, de certa maneira, é o que a gente tenta contribuir em forma de filme também, né? Às vezes até o filho que tem um efeito mais forte nessa pessoa. Justamente você educar e passar essa informação, né? Igual a gente tem projeto de coleta seletiva também, e aí o filho falando com o pai dentro de casa que ele tá errado, entendeu? E aí não é uma criança qualquer, não. É uma criança de 6 anos já falando com o pai, de 5, entendeu? E aí vai constranger o pai para poder ele mudar, né? Então a gente já viu muito isso acontecer também nas ações de educação ambiental que a gente faz. Beleza, muito obrigado, Klaus Berg, Rafael Gaspar. Lembro que o filme vai ser lançado no dia 15, né? Sábado, dia 15 de março, 8h30 lá no Cinemark do Shopping Vitória. 8h30 da manhã. 8h30 da manhã, importante falar. Amanhã. Tomar café da manhã pra gente. E esse foi o Raiz Capixaba, o programa do Século Diário, produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Alexandre Bisinotto, no estúdio Rocket Filmes. Todos os programas estão disponíveis aí, esse e outros programas lá no YouTube. Segue a gente, segue também no Instagram, @tvséculo. E a gente vem aí logo com novas novidades. Obrigado e até logo. Valeu. Raiz Capixaba.